Para quem já acompanha o canal da Connect há um tempinho, sabe que eu gosto de fazer uma divisão entre as suspensões. As suspensões básicas, que são aquelas com mola e elastômero, ou elastômero puramente, ou então mola mais uma trava, seja ela uma hidráulica ou uma mecânica. E do outro lado, como a segunda opção nessa divisão, você tem as suspensões que são soluções completas. Então ela é uma suspensão com tudo, ou seja, são as duas partes da suspensão. Um lado é mola, no outro lado é o amortecedor. A mola para absorver o teu impacto e o amortecedor para controlar a resposta dessa absorção. E essa não é uma determinação de uma norma específica, é o jeito que eu gosto de definir para ficar mais fácil para explicar, e também ficou muito mais fácil de eu entender que existiam suspensões diferentes. Para o primeiro tipo das suspensões básicas, a gente não vai bater um papo hoje, tá bom? Hoje a gente vai conversar a respeito das soluções completas e de quanto em quanto tempo eu preciso parar essa suspensão, desmontar e fazer uma revisão nela. São 50 horas? São 200 horas? São 3.000 quilômetros? São 5.000 quilômetros? Ou você está pensando aí do tipo assim, nossa, eu nem sabia que tinha que fazer manutenção na minha suspensão. Em todo caso, se você tem ciência de que precisa fazer manutenção na tua suspensão, ou se você ainda não tem ciência, esse vídeo é para você. Eu quero esclarecer algumas coisas e é a respeito disso que a gente vai bater um papo hoje. Para quem não me conhece, eu sou o João da Connect Bike, o João do Game Changer, e eu tô aqui para facilitar a vida de vocês. Lá atrás, quando eu comecei, não tinha informação de qualidade, principalmente em português. E hoje eu tento facilitar a vida das pessoas que tendem a se aventurar aí no ciclismo. E aí, para fazer esse vídeo, eu vou usar essa Specialized daqui, que inclusive apresenta defeitos na suspensão. Esse é o pior caso de todos. Se a suspensão já apresenta defeitos, ela já está num nível um pouco mais abaixo da manutenção. E a gente vai conversar melhor a respeito disso. E para começar, a gente vai quebrar dois tabus. São dois tabus muito chatos, de vários outros que tem, mas que a gente vai começar com esses caras aqui porque para mim são os principais. E além de tudo, ele irrita demais quando as pessoas falam. O primeiro deles é do tipo assim, não mexa com quem está quieto. Se não deu defeito, melhor não mexer. Isso é péssimo, você está andando no senso comum e é o que está todo mundo falando e é o que está todo mundo se lascando aí no final das contas na hora de manutenção de suspensões. E o segundo tipo de tabu é pior ainda, porque aí é o manjador. Pô, eu pedalo há mais de 20 anos e eu nunca abri uma suspensão na minha vida. Frescura. Legal, se você é uma pessoa desse tipo, não tem problema, não precisa fugir do vídeo, vamos conversar. Eu só quero te trazer informação. Se você é desse tipo, você é responsável pelo valor super abaixo do mercado das coisas usadas. Você é responsável por ter aquele monte de cacareco, aquele monte de lixo anunciado usado. Usar a bicicleta até acabar não é a solução dos problemas. Não vai aquecer mercado de usado. Ai, tá muito caro comprar uma bicicleta nova. É claro, sua bicicleta não vale mais nada. Por que ela não vale mais nada? Porque você rodou com ela até acabar. A manutenção preventiva é um dos caminhos para que você evite isso. E eu não estou falando isso da boca para fora. Eu falo isso com convicção. Então, toma cuidado com esses tabus. É feito para mexer, é feito para você garantir um bom funcionamento. E aí é bom pelo bom funcionamento e é bom no momento da venda. E aqui um dado bem legal. As manutenções das suspensões que são soluções completas, que são essas suspensões mais avançadas aqui, elas acontecem 80% das vezes de maneira preventiva. E um dos motivos que isso acontece de maneira preventiva é que os fabricantes já pensaram que não dá para você bater o olho e saber o que está acontecendo aqui dentro, na genética dela, seja do lado amortecedor, seja do lado mola. E em segundo lugar, é que aqui dentro, tanto do lado amortecedor quanto do lado mola, é um sistema que é simples do ponto de vista visual, você visualiza ele e acha ele simples, é um monte de anel, retentor, vedador e tudo mais. Só que o funcionamento é extremamente delicado, exigem usinagens de precisão, exigem processos muito mais precisos do que qualquer outra coisa. Dessa forma, é muito mais bacana que você trabalhe de maneira preventiva em cima desse item, que é caro e é bem complexo. Vamos supor que você tem um risco, sujou, como no caso dessa daqui, ó, que expulsou esse retentor aqui, entrou sujeira e começou a riscar a tua suspensão. Se você tem um risco que seja, o óleo vai caminhar por ali e vai escorrer para fora. Esse é um problema. Se você tem um vazamento e você não tem peça de reposição,
para arrumar essas suspensões depois, você transformou a sua suspensão num lixo. Não tem o que fazer, tem que comprar outra. Se ela for air, né? Quer dizer, a mola do lado esquerdo lá, ao invés de ser uma mola helicoidal, é uma mola pneumática, é mais complicado ainda, porque se houver vazamentos, como trabalha com pressões extremamente elevadas, você vai ter uma suspensão morta também, né? Não vai ter como manter a pressão de ar ali dentro fazendo a função de mola. E ó, eu não tô fazendo isso para assustar ninguém. Quem assistiu o vídeo anterior sabe que o meu negócio não é assustar. O meu negócio é trazer informação, o meu negócio é ensinar, o meu negócio é capacitar. Capacitação é a vibe do canal, é isso que a gente faz aqui. Quanto mais capacitado você tiver, melhores serão as suas escolhas. Seja na hora de simplesmente escolher alguma coisa, ou seja na hora de definir qual é o plano de manutenção dessa coisa. No caso, a coisa aqui, a suspensão. Agora, antes de te falar quais são as datas, quais são as quilometragens, quais são as horas que você precisa parar a sua suspensão e fazer uma revisão, eu quero te mostrar dois exemplos de custos bem diferentes e de suspensões de marcas concorrentes. Ou seja, são marcas concorrentes que teoricamente entregam o mesmo resultado para você, só que tem custos de manutenção completamente diferentes. E o que eu quero com isso? Em primeiro lugar, eu quero mostrar para você que existe custos diferentes. E em segundo lugar, que na hora de você comprar uma suspensão, uma das coisas que você pode levar em consideração e que na realidade eu acho que você deve levar em consideração é o custo de manutenção anual daquela suspensão. Então aqui eu vou pintar um cenário para vocês. De um lado a gente vai ter a RockShox e do outro lado a ProShock. Tá bom, legal. O que a gente tem com isso? A gente tem que, caso a gente tenha uma RockShox na nossa bicicleta, a cada 50 horas a gente precisa abrir e fazer uma troca de óleo mais uma limpeza. Ou seja, a cada 50 horas a gente vai gastar entre 90 e 100 reais de custo de mão de obra. Não necessita peças nesse processo, tá ok? E depois das 50 horas, o que a gente tem? No processo de 200 horas, a gente faz uma revisão completa. Então a gente vai gastar na faixa de 180 a 200 reais de mão de obra e mais 250 a 390 reais de peças. Quer dizer que em um ano, se eu rodar essas 200 horas, eu vou ter 3 revisões de 50 horas para fazer. Então são 3 vezes 90, certo? Mais 180 pelo menos de mão de obra, mais 250 reais de kit pelo menos. Ou seja, num ano eu vou ter gasto 700 reais. No caso da ProShock, em um ano ou 5.000 quilômetros, o que acontecer primeiro, a gente vai precisar parar e fazer uma revisão completa. Ou seja, os mesmos 180 reais pelo menos de mão de obra, né? Mais 200 reais de peça. Ou seja, durante um ano, se você rodou um ano ou 5.000 quilômetros, o que acontecer primeiro, você vai gastar 400 reais na manutenção. Então, a gente tem do lado a ProShock com 400 reais anuais de manutenção e a RockShox com 700 reais anuais de manutenção. Tá, e qual que é a melhor no final das contas? Não tem resposta certa para isso. Depende do que você vai querer da tua suspensão. Se você chegar para mim e falar assim, eu quero uma resposta perfeita da cópia do terreno, eu quero uma cópia do terreno perfeita, eu quero que o funcionamento dela seja muito mais linear. Meu, provavelmente eu vou te indicar uma RockShox. Você não me comentou a respeito de custo. Agora, eu quero uma suspensão extremamente leve, que custe mais barato, que tenha um custo anual mais barato e em detrimento de todas essas qualidades, tudo bem se ela não copiar tão bem o terreno. Então, muito provavelmente eu vou te falar que a ProShock é uma melhor escolha para você. Mas, tem N outras marcas de suspensão, você tem que andar com elas para você entender qual que é a pegada de cada uma. Mas sempre leve em consideração essa conta que eu fiz com você. É quase o dobro do valor de manutenção anual de uma para outra. Até agora, a gente falou que existem 2 tipos de suspensão, na verdade 2 tipos de categoria, as básicas e as soluções completas. A gente está falando das soluções completas e a gente também já entendeu que existem custos de manutenção anual diferentes um do outro, de marca para marca, de modelo para modelo. É bom que você investigue isso. Show! Entendido isso, quando é realmente que eu preciso fazer a revisão nas minhas suspensões? E a resposta mais assertiva de todas
é que vai variar de acordo com o fabricante, de acordo com o que ele pré-estabeleceu. E para exemplificar na prática, eu vou falar dos dois modelos que eu falei anteriormente, dos dois exemplos que eu usei. Um lado, uma RockShox, no outro lado, uma ProShock. Então, o que a RockShox diz para mim? Se eu pegar a RockShox, ela tem um número de série aqui, ó. Se você pegar esse número de série, jogar no site lá, ele vai te dar as informações de que modelo de suspensão é essa, que tipo de kit de reparo, como esse daqui, ó, que você precisa comprar, como funcionam os processos de manutenção, a cada quanto tempo você precisa fazer. Mas eu vou dar uma boa resumida aqui para que você entenda. Basicamente, a RockShox trabalha por horas de pedal, ou seja, as recomendações dela são assim: a cada 50 horas de pedal que você tem, você precisa encostar a sua suspensão, fazer uma abertura parcial dela, então você vai tirar esse tubo interno do externo, fazer a limpeza desses carinhas aqui, que são os vedadores e os lubrificantes, tá certo? E aí você vai fazer também uma troca de óleo. Isso a cada 50 horas. Ou seja, com 50 você faz uma, com 100 você faz outra, com 150 você faz outra. Na hora que você chegar em 200 horas de uso, você vai ter que parar essa suspensão aqui e fazer uma abertura completa dela. E fazer a troca do kit, que são esses vedadores todos aqui, ó. Todos esses caras têm que ser substituídos na revisão de 200 horas. E é isso o que a RockShox pede para essa suspensão, que é uma Recon. Como é que eu sei disso? Eu posso pegar o número de série dela, jogar no site, que eu vou deixar aí para vocês na descrição para vocês acessarem. Se você tem uma RockShox, é só você pegar esse código, que é o número de série dela, jogar no site e ele vai te trazer as informações, os kits, quais são os manuais que você tem que usar, quais são os fluidos que você tem que usar. E para resumir aqui, a cada 50 horas a gente vai fazer uma troca de óleo e uma limpeza, e a cada 200 horas de uso a gente vai abrir ela inteira, trocar todos os vedadores, trocar todos os fluidos, montar tudo de volta e garantir o perfeito funcionamento. Legal! E agora você reinicia o ciclo. A cada 50 você troca óleo e faz a limpeza dos vedadores e do lubrificador da haste, e a cada 200 horas você vai lá e repete o processo de revisão completa. E o que a ProShock, por exemplo, diz? A ProShock diz que a cada 5.000 quilômetros ou um ano de uso de bicicleta, ou seja, se você não usar a bicicleta e ela ficar parada também, você também precisa fazer essa manutenção. É igual o óleo do teu carro. Ele vence e ele perde característica e você perde funcionamento, perde em funcionamento. Então, a cada 5.000 quilômetros ou um ano, você não tem esses processos de troca de óleo como na RockShox, você só tem a abertura completa. Aí você vai lá, compra o kit de reparo da ProShock, que é muito mais barato do que um RockShox. Isso não quer dizer que ele seja melhor, igual a gente já falou antes. Abre ela, faz a limpeza de tudo bonitinho, desmonta, faz todas as etapas de montagem de acordo com o fabricante, abastece com os fluidos corretos e a suspensão está pronta para rodar de novo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem o mesmo equipamento. Aqui, ó, é uma suspensão. Se eu pegar uma ProShock, também é uma suspensão. Mas são procedimentos completamente diferentes de uma para outra. E é por isso que a gente precisa entender que precisa acompanhar o que o fabricante pede. No manual tem, no site tem. Se tiver alguma dúvida, manda aqui que eu corro atrás para poder responder para você também. E uma dúvida que depois disso tudo pode aparecer é a seguinte: para quase tudo que você faz, você tem tempos de troca, tempos de manutenção diferentes do que o fabricante recomenda. Por que na suspensão você está querendo seguir o que o fabricante recomenda? Porque aqui a gente precisa trabalhar estritamente de maneira preventiva. No caso dessa bicicleta aqui, ó, eu ainda não abri. A gente vai abrir para entender o que aconteceu. Mas pode ser que esse probleminha de vazamento tenha expulsado esse retentor. Uma vez que expulsou esse retentor, pedalou muito tempo entrando sujeira aqui. E se matou a suspensão e eu não tenho mais peça de reposição. Por que você vai arriscar dessa forma aqui, se você tem um guia que o fabricante pede para você fazer para que você não tenha problema?
é um item caro, não é um item barato. Então, a manutenção preventiva faz muito sentido. E uma outra dúvida que pode aparecer é, putz, 50 horas, quer dizer que eu não posso passar nada? Não posso deixar passar absolutamente nada? 5.000 quilômetros, não pode passar nada? Meu, eu vou falar para você que você pode passar até 20% no máximo dos valores determinados. Acima disso, eu já acho que você está jogando na sorte, jogando na loteria. Então, se programa, entende o quanto você pedala. É muito importante que você entenda o quanto você pedala, porque aí você vai ter uma previsão de quando você vai precisar mexer nessa suspensão. E aí você vai também entender o quanto custa essa revisão, seja no mecânico, seja você na tua casa. E eu sempre indico para você poder fazer em casa. Se você tem uma RockShox, por exemplo, tem um passo a passo no próprio site. Não é só para distribuidor, é para todo mundo. Qualquer pessoa consegue entrar lá e entender como faz o procedimento. Eu não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que dá para você fazer. Se você tem um plano de quanto custa e quanto você pedala, você sabe quando você vai ter que gastar essa grana. Então você se programa para gastar essa grana, não é no susto. Eu sempre falo que vale muito mais a pena você não fazer as coisas no susto. Vale muito mais a pena você se programar para que essas coisas aconteçam da melhor forma possível, com o mínimo de interferência na tua vida financeira possível. Quando eu comecei a mapear esse vídeo, escrever, meio que scriptar ele, pensar em como passar isso para vocês, eu tinha 3 objetivos na minha cabeça. O primeiro objetivo que eu tinha era que você entendesse de verdade a necessidade de se fazer uma manutenção preventiva na tua suspensão. Da mesma forma que eu recomendo que você faça preventiva nos freios, porque não dá para você ver lá dentro, a suspensão é a mesma coisa. Esse era um dos objetivos que eu tinha. Eu espero que eu tenha concluído isso. O segundo objetivo é que você saísse daqui muito mais seguro do que você tem que fazer ou se planejar para fazer no caso das manutenções preventivas das suas suspensões, que são soluções completas. Beleza? Isso é muito importante. Eu quero que você saia seguro. Porque vamos pensar assim, você não quer fazer manutenção na tua casa. Ok. Então você vai depender de um mecânico. Ok também. Você vai depender só do amém dele, só do que ele fala. É importante demais que você saiba o que está acontecendo e que você que coordene, que assuma o controle daquilo que acontece com a tua bicicleta. E não ele. Ele tem N outras coisas para se preocupar. N outras bicicletas para fazer. Você só tem 1, 2, 3 que seja. É muito menos do que o próprio mecânico. E o terceiro objetivo que eu tinha era que você começasse a sair da bolha do senso comum que diz que rodar com a bicicleta até moer, vender ela a troco de banana e comprar outra é o melhor caminho. A gente está no século 21, a gente está em 2021, um ano zoado. Eu sei que é um ano zoado. Mas tem que entender, tem que aprender que quem cuida tem essa bicicleta, é 2014. É uma bicicleta relativamente bem cuidada. É uma bike que vale um dinheiro na hora de vender. Todos os sites para você consultar por número de série, para você consultar valor de peça, ou para você simplesmente entender como é que é a cara do site do fabricante, eu vou deixar aqui embaixo. Os principais estão aqui embaixo. O que eu não deixei é porque eu não achei site ou não tem representação muito bacana aqui no Brasil e nem lá fora. E como sempre, se você ficou com alguma dúvida que eu não falei nesse vídeo, foi um vídeo curto, mas uma abordagem bem bacana para você entender. Mas eu entendo se ficar dúvidas. Se ficar dúvida, usa a seção dos comentários para isso. Fica à vontade, não tenha vergonha de perguntar. Eu faço a maior questão de responder. E mais do que isso, se uma dúvida é frequente, eu uso essa dúvida para construir conteúdo para você. Beleza? Lembra sempre, se você tem dúvida para saber qual que é o momento certo para fazer revisão na sua suspensão, dá um alô no site do fabricante, que lá vai ter exatamente aquilo que você precisa seguir. E eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo, espero muito que vocês estejam bem. A gente já começou falando um monte hoje, porque o conteúdo é mais denso e o vídeo precisava ser um pouquinho mais rápido, mas eu espero que esteja todo mundo bem e que vocês tenham curtido. Se ficou com dúvida, mais uma vez, deixa aqui embaixo, deixa um like no vídeo para dar uma fortalecida no canal, se isso te ajudou de alguma forma, e a gente se encontra na terça-feira para mais um vídeo. Valeu!